Boa noite, povo de Deus, a paz seja com todos, que o Senhor Jesus esteja na tua casa, na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Mais uma aula sobre sonhos e visões, vamos concluir, né, mais uma parte dos sonhos e visões. Hoje eu vou explicar um pouco sobre o que é os sonhos. Eu dei vários tópicos, né, quais são as definições do sonho espiritual, né? Tem o sonho espiritual, que seja espiritual ou maligno, né? Sonho orgânico, sonho pessoal, sonho público, sonho simbólico, sonho real, sonho profético, sonho diabólico. Eu já falei algumas etapas hoje. Hoje eu vou falar sobre o que é um sonho real. Mas antes nós vamos falar com Deus, pedir para o Senhor falar com você, né, te ensinar a caminhar. Paz, Maria. Deus seja contigo, na tua casa, na tua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe. Vamos orar? Vamos falar com o Pai? Em nome do Senhor Jesus, Pai, eu coloco diante de Ti, Senhor, a vida de cada um dos Teus filhos que estão entrando, Senhor, nessa live, nesse estudo bíblico, que o Senhor venha falar poderosamente com os Teus filhos, Pai. Eu sei que o Senhor quer falar, meu Deus, que os Teus filhos venham estar prontos para ouvir, não somente para ouvir, mas para Te obedecer, porque às vezes o Senhor nos dá a direção e muitas vezes nós ignoramos ou deixamos para lá, meu Deus, deixamos de executar a Tua boa vontade, Pai. Que o Senhor venha falar poderosamente conosco nessa noite, que o Senhor venha trazer intimidade com os Teus filhos, meu Deus, porque o Senhor quer falar. Nós temos que estar prontos a ouvir, sensíveis para ouvir a Tua voz. Pai, eu coloco diante de Ti, Senhor, cada uma dessas pessoas que estão assistindo agora, que estão entrando agora, as que vão assistir posteriormente, ou no Facebook, ou no YouTube, meu Deus, que o Senhor venha falar poderosamente com cada um dos Teus filhos, Pai. Que o Senhor venha usar a minha vida como instrumento nas Tuas mãos, que não seja eu, Senhor, a falar de mim mesmo, mas que o Teu Espírito Santo use os meus lábios, use a minha vida, que eu não venha falar nenhuma palavra que não seja segundo o Teu Espírito, meu Deus, mas que o Senhor venha me conduzir, Senhor, e que essa palavra vá, Senhor, e vá de encontro ao coração de cada um dos Teus filhos, que traga, Senhor, uma nova fé, uma nova esperança, um novo avivamento, meu Deus, que o Senhor venha ensiná-los a caminhar contigo e ter experiências contigo, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que a Tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada, em nome de Jesus. Por isso que eu te amo, Maria, seus olhos são abençoados. Você que é linda, Deus abençoe sua vida. Vamos começar aqui. Você sabe que o Senhor tem dado experiências para o povo de Deus. Eu não sei se todas as pessoas que estão acompanhando esses estudos, eu tenho certeza que o Senhor já deu um despertamento sobre aquilo que o Senhor quer falar, né? Porque muitas vezes o Senhor estava falando conosco e muitas vezes nós achamos simplesmente que é um sonho comum, né? E eu já dei algumas, nas aulas anteriores, já falei sobre o sonho público. O sonho público é aquele que você pode contar para todo mundo, não precisa de segredo, né? Eu dei o exemplo do sonho dos midianitas, né? Que Deus falou com Gideão, que os midianitas teve um sonho. Hoje eu vou falar um pouco mais sobre esse sonho de maneiras diferentes. Aqui o Senhor fala que tem os sonhos simbólicos, aqueles que precisam de interpretação, que é o caso da visão de Daniel, né? Que teve a visão dos 4 animais, o sonho de José, que precisou de interpretação, né? Dos sonhos do padeiro mor, do copeiro mor, esses sonhos que precisavam de revelação, de interpretação. Então, às vezes, quando nós temos alguns sonhos simbólicos, muitas vezes nós não sabemos exatamente o que significa, né? Nós temos que buscar a orientação de Deus, e antes de nós termos a certeza que foi Deus, porque às vezes o Senhor fala com enigmas, né? E às vezes nós deduzimos que o Senhor está falando que quer dizer isso, né? Então a gente já sai contando o sonho. Então, primeiramente, a gente precisa buscar de Deus. O que o Senhor está querendo me ensinar nesse sonho? O que o Senhor está querendo falar com esse sonho, né? O sonho simbólico, que precisa de interpretação. Hoje eu vou me aprofundar um pouco mais. O que é um sonho real? Sonho real é aquele que não precisa de interpretação, não precisa... Ele fala aquilo que ele tiver que falar e não precisa de interpretação
o Senhor já fala, já vem e já fala. Vamos ver um exemplo aqui. Abra lá sua Bíblia em Gênesis 46. Gênesis 46, versículo 1, do 1 ao 4. Amém? Abrir a Bíblia aí. E partiu Israel com tudo quanto tinha, e veio a Berseba, e ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaque, seu pai. E falou Deus a Israel em visões, de noite, e disse: Jacó, Jacó. E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não temas em descer ao Egito, porque eu te farei ali uma grande nação. E descerei contigo ao Egito, e certamente te farei tornar e subir. E José porá a sua mão sobre os teus olhos. Então, essa passagem aqui, uma das passagens que Deus se revelou a Jacó, que quando José teve os sonhos, né, dos molhos, né, que os molhos se prostravam diante dele, né, até que ele foi encarcerado, ficou lá no Egito. Então, ele deixaram o seu irmão mais novo lá, e os seus irmãos, né, falaram: olha, o menino menor tem que ficar lá. E depois mandaram chamar Jacó, depois que José se revelou para os seus irmãos que ele era o José, e mandou buscar o seu pai, mas o seu pai temia, né? E o Senhor falou com ele. Então, por que o Senhor muitas vezes traz um sonho real como esse? Nesse caso aqui, Deus ele trouxe um sonho a Jacó para encorajar Jacó, porque Jacó ele estava com medo, né, de descer ao Egito. Então, Deus falou com ele. Outra passagem que eu acho interessante, né, um dos sonhos que Deus deu para Jacó foi em Gênesis capítulo 28. Acompanhe lá comigo. Essa passagem eu acho muito bonita, né? Em capítulo 28 de Gênesis, versículo 10 em diante. A visão da escada de Jacó. Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi-lhe a Harã, e chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol já era posto. Tomou uma das pedras daquele lugar e pôs a sua cabeceira e deitou-se naquele lugar. E sonhou, e eis que era posta na terra uma escada, cujo topo tocava os céus. Eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Eis que o Senhor estava em cima dela e disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, de teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, te darei, e a ti e a tua semente. E a tua semente será como o pó da terra, estender-se-á ao ocidente, ao oriente, e ao norte, e ao sul. Em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. Eis que estou contigo, e te guardarei, por onde quer que fores, e te mostrarei, e te farei tornar a terra, porque te não deixarei, até que haja feito o que tenho dito. Acordando, pois, Jacó do seu sono, disse: Na verdade, o Senhor estava neste lugar e eu não sabia. E temeu o quão terrível é este lugar. Este é outro lugar senão a casa de Deus, e está à porta dos céus. Então, por exemplo, o Senhor te deu um sonho? Olha que interessante. Quando o Senhor, ele fala que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E o que ele falou aqui para Jacó, né? Eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a terra, porque não te deixarei até que tenha feito o que tenho dito. Se o Senhor te deu uma visão, se o Senhor te deu uma promessa, ele não vai voltar atrás. A palavra de Deus fala que a palavra dele não volta vazia. Ele vai fazer aquilo que ele já te prometeu. Interessante aqui, quando às vezes o Senhor fala conosco, muitas vezes é porque nós temos medo, né? Às vezes nós sabemos que o Senhor, ele quer falar conosco, e quando Deus manda a visão de um anjo, eu vou te mostrar aqui vários relatos que as pessoas ficaram com medo. Vamos ver a passagem aqui de Juízes 7. Juízes 7. Vamos lá abrir em Juízes 7.
7. Eu vou ler daqui a pouquinho o 7, mas eu quero que você volta um pouquinho aqui no primeiro, o primeiro sinal que Deus deu para Gideão. Né? Muitas vezes nós oramos, pedimos um sinal para Deus, e Deus fala conosco, e a gente se acha tão indigno de Deus responder as nossas orações, que às vezes a gente não acredita que o Senhor está respondendo. Já aconteceu isso com você? De você pedir uma resposta para Deus, ou Deus usa pessoas para confirmar aquilo que você tem pedido em oração, ou Deus te dá um sonho, e você fala assim, nossa, mas será que o Senhor falaria comigo assim de uma maneira tão clara? Aqui, vamos dizer a passagem de Gideão. O anjo fala com Gideão, Juízes 6, versículo 11. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho, que está em Ofra, que pertencia a Joás. E Gideão, seu filho, estava molhando o trigo no lagar, para salvar dos midianitas. E o anjo do Senhor apareceu e lhe disse, o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas nós sabemos que Gideão aqui, ele estava com medo, né? Deus tem um senso de humor tremendo. Ele falou, olha, Deus é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu, ah, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E que é que tem feito das maravilhas que nossos pais nos contavam, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém eu agora, o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse, vai nessa tua força e te livrarás da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Então aqui o Senhor falou para Gideão, vai nessa tua força, né? Varão valoroso. Então, mesmo que as pessoas te desprezem ou não vejam em você nada, o Senhor vê, o Senhor te dá valor. Lembra de uma música, você tem valor, o Espírito Santo habita em você. As pessoas podem te desprezar, podem te rejeitar, mas o Senhor, ele não te rejeita. O Senhor diz, ele é contigo, varão valoroso. Deus fala para Gideão. E o Senhor fala, mas se o Senhor é comigo, por que me sobreveio tudo isso que está acontecendo? Essa situação financeira, o casamento talvez dessa maneira, os meus filhos desse jeito, né? Não sei o que está acontecendo na tua vida. E você fala, mas o Senhor disse que era comigo e eu estou vivendo essa situação. Como é que o Senhor pode ser comigo numa situação dessa? O Senhor falou assim, olha, então, versículo 14, então o Senhor olhou para ele e disse, vai nessa tua força, e livrarás Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? O Senhor fala para nós, porventura não sou com você? Nessa situação toda que você, adversa, que você diz que o Senhor me desamparou, o Senhor disse que ele ainda continua conosco. E ele lhe disse, ai Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. E o Senhor lhe disse, porquanto não hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Quando o Senhor tem algo na tua vida, pode se levantar o adversário que for, porque o Senhor, ele é contigo, né? Muitas vezes umas pessoas confiam em carros, em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. E se nós estamos conosco, mais são os que estão conosco do que estão com eles, né? Nós sabemos que o Senhor é poderoso para nos livrar. Então, quando o Senhor falou com Gideão aqui, ele falou, porque Deus usa os sonhos real aqui, como no caso de Gideão, Deus falou com ele, porque ele sabia que Gideão estava com medo. E o Senhor continua falando com ele aqui, versículo, vamos ver aqui, 21. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava na sua mão e tocou a carne nos bolos e os armos, e subiu o fogo da penha e consumiu a carne e os bolos, e o anjo do Senhor desapareceu aos seus olhos. O que ele disse aqui no versículo, eu não vou ler tudo. Ele falou, olha, se o Senhor é Deus mesmo, se o Senhor veio da parte de Deus, deixa eu ir lá preparar uns bolos, né? Uns bolos asmas, né? Com efa de farinha, e preparar uma oferta para o Senhor. Se o Senhor, né? Se é Deus mesmo que está falando comigo, me espera aqui que eu vou lá preparar uma oferta para ti. Porém o anjo do Senhor, versículo 20, o anjo
lhe disse: toma a carne e os bolos, os pães, põe sobre uma penha, e verte o caldo, e o fez. E o anjo do Senhor, ele estendeu a ponta do cajado e consumiu os bolos, né? E subiu o fogo da penha e consumiu a carne, os bolos. E o anjo do Senhor desapareceu aos seus olhos. Não era motivo já de ele perceber, quer dizer, você está conversando com uma pessoa e de repente você faz uma oferta, né, para Deus, e aquela pessoa desaparece nas nuvens. Já não era motivo suficiente de Gideão saber que Deus era com ele? Muitas vezes nós nos encontramos nessa mesma situação. O Senhor tem usado pessoas para falar com você, tem aberto a boca dos profetas para falar contigo. Deus tem te dado sonhos, Deus tem te dado provas, e mesmo assim nós ficamos ainda com medo, com dúvida, né? Será que o Senhor, né, é comigo mesmo? No versículo 23, porém o Senhor lhe disse: paz seja contigo, não temas, não morrerás, né? Então Gideão edificou ali um altar do Senhor. Ele chamou o Senhor, Senhor é a nossa paz, e ainda até o dia de hoje está em Ofra dos Abiesitas. E aconteceu naquela mesma noite que o Senhor lhe disse: toma o boi, a saber, o segundo boi de 7 asmas, derriba sobre o altar. Então Deus pediu uma segunda oferta, e o Senhor falou com ele de novo, né? Versículo 34. Então o Espírito do Senhor lhe revestiu Gideão, o qual tocou buzina, e os abiesitas se ajuntaram após ele. Versículo 36. E Gideão disse a Deus: se hás de livrar Israel por minha mão, como tens dito, eis que porém um velo de lã na eira, se o orvalho estiver somente no velo e secura sobre a terra, então conhecerei que hás de livrar Israel por minha mão, como tens dito. E assim sucedeu que, no outro dia, se levantou de madrugada e apertou o velo e do orvalho, e do velo espremeu uma taça cheia. E disse Gideão: não se acenda a sua ira contra mim. Ainda farás saber só mais uma vez? Rogo-te, só esta vez, faça a prova com o velo. Rogo-te que só o velo haja secura, e em toda a terra haja orvalho. E Deus assim o fez naquela noite, e pôs só o velo, e havia secura, e sobre a terra havia o orvalho. Então ele fez provas, né? Ele primeiro, se o Senhor for comigo, eu vou ali preparar uma oferta, eu vou preparar uma efa de farinha, bolos, né? E a carne, e fica aqui. Ele ficou. Depois o Senhor falou com ele, né? Pediu uma oferta no versículo 25, né? O Senhor falou com ele. Naquela mesma noite o Senhor lhe disse. Aí ele pediu uma oferta aqui, que vem falando nos versículos todos aqui. Depois ele falou: Senhor, olha, se o Senhor realmente, se eu tenho que livrar o povo da mão dos midianitas, eu vou fazer uma prova com o Senhor. Que o velo esteja seco, todo seco, um velo de lã seco, e toda a terra molhada. E assim o Senhor fez. Ficou toda a terra molhada e o velo seco. E falou assim: então faz ao contrário agora. Se toda a terra estiver seca, aliás, molhada, e só o velo seco, então ele fez ao contrário. E o Senhor respondeu, ele. E muitas vezes nós fazemos assim: Senhor, se for da tua vontade que eu faça a tua obra, me dá um sinal, né? Às vezes a gente faz. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa, a pessoa falou assim: olha, eu faço prova com Deus. Peço ao Senhor, se o Senhor for falar comigo, que o Senhor use a boca de fulano para falar comigo. Aí Deus usa a boca de fulano para falar com você. Você fala: não, Senhor, mas eu quero mais uma prova. Ele não falou ainda direito como eu queria. E você vai lá e pede um outro sinal. E às vezes nós ficamos brincando com Deus, né? Ou de repente procrastinando. O que é procrastinar? É retardar aquilo que você deveria fazer ontem. Você fica deixando sempre para amanhã aquilo que Deus mandou você fazer hoje. Então o Senhor quer te usar hoje e você fica procrastinando, pedindo prova, sinal. O Senhor já falou muitas vezes, né, conosco, que Ele quer nos usar. Então aqui o Senhor fala, aí o Senhor vem falando aqui com Gideão, levantou um povo para ir contra os midianitas. E versículo 2 o Senhor disse, e o Senhor disse a Gideão: muito é o povo que está comigo, para eu dar os midianitas em sua mão, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Então às vezes Deus usa situações totalmente adversas. Tinha muita gente ali e o Senhor falou assim: olha,
Tem muita gente aqui. Senão o povo de Israel vai falar que eles, com a força do seu braço, venceram, porque eram muitos. E Deus, você conhece a passagem, né? O Senhor falou que aqueles que for covarde, medroso, volte, né? E aí ficou só 300. Aquele que lamberam, né, a água como um cão. Então acabou ficando só 300. Então, às vezes, Deus tira toda a capacidade humana. De repente você confia em pessoas, nossa, fulano tinha condições de me ajudar, fulano, ele poderia me ajudar, mas o Senhor às vezes fecha o coração dessa pessoa para que você não venha dar glória para a pessoa. Fala, fulano me abençoou. Tá, tudo bem, eu sei que Deus usa pessoas para abençoar, mas ele quer mostrar a glória dele quando você não vê mais esperança, né? Então, nós sabemos que o Senhor está falando conosco, né? Por várias vezes, o Senhor tem falado em sonhos com você. Deus tem aberto a boca dos profetas, né? E muitas vezes nós estamos passando tantas afrontas. Você, como servo de Deus, como serva de Deus, tem enfrentado tantas afrontas, né, no ministério. Você fala, Deus não pode ser comigo, porque eu tô matando um leão todos os dias e eu não tô vendo a glória de Deus, né? Às vezes nós achamos que só porque há levantes no ministério, há pessoas levantando calúnias contra você, ou de repente te perseguindo, você acha que Deus não está com você. Não, Deus não pode ser comigo, né? Como Gideão falou, não, se o Senhor é comigo, por que eu estou passando por tudo isso? Tem um versículo que o Senhor colocou no meu coração para falar para você em Lamentações 3, versículo 30. O Senhor diz para mim e para você: dê a face ao que fere, farta-te de afronta. Muitas vezes nós somos afrontados. Jesus foi escarrado no rosto. E Deus não enviou ele para nos livrar das mãos, né, dos nossos adversários, porque ele sabia que nós não podíamos cumprir todo o mandamento, né? Se nós tropeçássemos em uma só palavra, né, o tempo da lei tinha que as pessoas obedecer toda a lei. Se tropeçasse numa vírgula, era quebrado a aliança. Então Jesus veio para cumprir. Jesus foi escarrado, Jesus foi perseguido, né? Então a gente tem que ter esperança. Em Lamentações 2, versículo 26 diz: bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Como é que você está aguardando a salvação do Senhor? Abrindo a boca e dizendo que você vai desistir? Abrindo a boca e dizendo que o Senhor não pode ser comigo, porque se o Senhor fosse comigo eu não estaria passando essa humilhação, esse levante, né? O Senhor fala em Provérbios, Lamentações 2:29, põe a boca no pó, talvez assim lhe haja esperança. Muitas vezes nós queremos a vitória, mas muitas vezes nós não clamamos ou desistimos de clamar. Você está passando uma situação difícil e você fala, não adianta mais orar por essa situação, porque Deus não está mais nesse negócio, não é possível que Deus está nesse negócio, a vitória não vem. Eu tenho orado há tantos anos, tenho buscado há tantos anos e a vitória não vem. Eu quero que você abra comigo em Provérbios 28. Provérbios 28, 29, versículo 18. Provérbios 29, versículo 18. Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Você lembra aquela passagem do povo de Israel quando estava saindo da terra do Egito, que eles estavam no caminho e Moisés, ele foi orar pedindo direção de Deus, né? Foi no monte 40 dias e 40 noites, e aí Moisés demorou para descer e o povo se corrompeu. Uns começaram a se prostituir, outros começaram a fazer imagem de idolatria, fizeram bezerro de ouro. Então às vezes o Senhor permite que nós venhamos ter revelações, Deus dá sonhos, Deus fala conosco. Por quê? Não havendo profecia, o povo se corrompe. Então o povo é meio incrédulo. Deus precisa, às vezes, abrir a nossa visão, mostrar, confirmar, como Gideão. Gideão, o Senhor falou para ele, olha, vai nessa tua força, varão valoroso. Né? Ele tinha a passagem de Apocalipse, que fala, acho que é para uma das igrejas, né, do Apocalipse, que fala, porque tiveste pouca força e não negaste o meu nome.
E mesmo na sua força, mesmo que você ache que você não tem força nenhuma, mas você tem que permanecer firme. Porque o Senhor falou para Gideão, né? Olha, os covardes você dispensa. Eles não podem. Então, existem muitas pessoas nessa pandemia se acovardando, negando Jesus, voltando atrás, fazendo como o povo fez lá na terra né? Quando Deus estava levando o povo da terra do Egito, tirou o povo da terra do Egito, as pessoas começaram a se prostituir e teve orgias naquela noite e as pessoas começaram a se prostrar diante de um bezerro de ouro, né? E convenceram até Arão a pecar, porque na realidade ele, como líder, ele não podia negar o Senhor, ele tinha que permanecer firme. Existem líderes, pessoas que Deus confiou a liderança, ouvindo coisas, né? Pessoas que estão enfraquecendo o coração, sendo que essas pessoas que deveriam estar firmes com Deus estão se prostrando diante das lutas, né? Em Provérbios, capítulo 24, versículo 10, o Senhor diz: se você se mostrar frouxo no dia da angústia, a sua força será pequena. Então, meu irmão, não seja frouxo. Veio uma tempestade, veio uma angústia, veio uma tribulação, essa luta não vai te matar, não veio para te matar, né? Em Provérbios, acho que em Provérbios 13, versículo 12, o Senhor fala que a esperança demorada enfraquece o coração, mas o desejo chegado é a árvore da vida. Eu quero que você abra aqui uma passagem em João, capítulo 16. Versículo 21. A mulher, quando está para dar luz, sente tristeza, porque é chegada a sua hora. Mas depois de ter dado a luz a uma criança, já não lembra mais da aflição, pelo prazer de ter nascido um homem ao mundo. Assim também, vós agora, na verdade, tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém tirará. E naquele dia, nada me perguntareis. Na verdade vos digo que tudo quanto pedides ao meu Pai, em meu nome, eu vos hei de dar. Até agora nada pediste em meu nome. Pedi e recebereis, para que o vosso gozo se cumpra. Então essa passagem aqui fala muito claro, né? Você sabe quando você está para receber a bênção, às vezes a bênção está na tua porta, e aí você desiste no meio do caminho. Por quê? Você sabe que tinha um pastor amigo meu, que ele sempre falava que o diabo é trombeteiro da bênção. Por que ele falava isso? Porque quando nós estamos próximos para receber uma vitória, quando nós estamos próximos para receber, o diabo mostra circunstâncias que você pensa, tá vendo? Não valeu a pena. Tantos anos você orando por essa causa, por essa pessoa, e essa pessoa não se converteu, essa causa não mudou. Então ele monta um cenário de que você é um derrotado. Então ele mostra para você que não valeu a pena orar. Então quando nós estamos próximos para colher as bênçãos do Senhor, o inimigo, o nosso adversário, ele mostra um cenário totalmente diferente, para você desanimar e não receber a bênção, né? Então, quando você está próximo para receber a vitória, você sente como dores de parto, né? Você sente tristeza, porque é chegada a hora. Mas a Bíblia fala que quando a mulher tem a luz, o prazer que ela sente é tão grande, tão maravilhoso, que ela esquece da dor que ela sentiu. Essa bênção que o Senhor tem prometido para você, para sua casa, vai trazer motivo de muita alegria, né? E você vai se esquecer do processo, da dor que você passou para chegar. Muitas vezes nós achamos que quando nós pedimos para o Senhor, nós achamos que nós temos que receber rápido, né? Tudo que você recebe rápido, vai embora rápido, porque você recebeu rápido, você não dá o devido valor. Eu lembro que uma vez o Senhor falou isso comigo, quando eu comecei o ministério de ensino. Eu orei há muitos anos, né? Porque eu sentia em meu coração uma chama acesa para ensinar a palavra de Deus. E demorou alguns anos, né? Por o ministério onde eu estava, na época, ter essa visão de ensino.
E aí uma vez o pastor até falou, olha, as pessoas não gostam de estudo, porque eu lembro na época que eu comecei a ensinar, as pessoas não iam para o estudo. E eu sei que sem ensinamento as pessoas não conseguem chegar para lugar nenhum. Sem ensinamento na palavra de Deus, nós não conseguimos obedecer a Deus, porque nós precisamos aprender. E eu orei durante alguns anos e o Ministério de Ensino acabou acontecendo. E teve lutas, adversidades, e teve momentos que eu pensei em desistir de verdade. Mas pelo preço que eu havia pago há muitos anos, se eu talvez não tivesse pago um preço alto, né, aquilo que você não paga. Por exemplo, uma criança que recebe todo mês um presente diferente, um celular novo. Todo ano recebe um celular novo. Então, ele já via crianças, né? Algumas pessoas talvez vão assistir, sabe quem são? Eu lembro que eu lidava com crianças. As crianças, quando queriam um celular novo, pegavam o celular e jogavam na parede. Eu vi e presenciei isso. Jogava no chão, pisava em cima, por quê? Sabia que o pai ia dar um novo. Porque ela não sabe o preço que o pai pagou e quantas prestações pagaram. Então, quem não paga o preço, ela despreza rápido. Então, isso que você está vivendo, né? De repente você está lutando para você, né, conquistar o ministério, conquistar espaço no ministério, ou de repente para Deus te usar no ministério, ou não sei o que você está pedindo para Deus. Você está gastando tanto tempo orando, e o Senhor fala que a esperança demorada enfraquece o coração. Mas o desejo chegado é a árvore da vida, né? Então, esse momento de angústia, de tristeza que você tem passado, o Senhor vai trazer grande alegria. Aqui diz no versículo 23 de Lucas 16, diz: e naquele dia nada me perguntareis. Na verdade te digo, quando tu pedires ao meu Pai em meu nome, eu vos hei de dar. Até agora nada pediste em meu nome. Pedi e recebereis, para que o vosso gozo se cumpra. Você tem pedido para Deus? Você tem especificado para Deus o que você quer? Porque às vezes nós pedimos assim, Senhor, eu quero, sei lá, um carro. Mas você explicou que cor que você quer? Você falou para Deus quantos assentos você quer? Se quer com 2 portas, com 4 portas? Né? Senhor, eu estou pedindo para Deus abençoar o meu relacionamento. Eu quero encontrar um varão, eu quero encontrar uma esposa. Você já falou para Deus como você quer? Especifica para Deus. O Senhor fala para nós pedirmos: pedis e recebereis, para que o vosso gozo se cumpra. E versículo diz aqui, versículo 22: assim também agora, na verdade, tendes tristeza, mas outra vez vereis, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria não será tirada. Você sabe que por diversas vezes na Bíblia, o anjo do Senhor, quando fala o anjo do Senhor, representa aqui a teofania. O que é a teofania? Né? Porque vários homens de Deus aqui, vou dar alguns exemplos aqui, não fugindo muito da matéria, mas eu gostaria de explicar isso para vocês, porque eu acho profundo explicar sobre isso. Então, por exemplo, teve homens de Deus que tiveram visões, né? Tiveram sonhos, ou seja, e a Bíblia, quando fala aqui o anjo do Senhor, simboliza o que? A teofania. O que é a teofania? A teofania é uma manifestação em forma física do próprio Deus, né? Essa teofania foi vista diversas vezes na Bíblia. Eu relacionei aqui umas 10. Eu não vou ler todos os versículos, mas eu vou dar o endereço, se caso você quiser ler na tua casa, né? Você vai ler lá. Vamos ver aqui o primeiro aparecimento do próprio Deus, ou seja, ali fala o anjo do Senhor, que significa a aparição do próprio Deus. Em Gênesis 16, versículo 2, vamos ver lá rapidinho. Gênesis 16, versículo 7, diz assim: e o anjo do Senhor achou junto uma fonte de água no deserto, junto do caminho de Sur, e disse a Agar, serva de Sarai: de onde vens e para onde vais? E ela disse: venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Então disse o anjo do Senhor: torna-te para tua senhora e humilha-te debaixo das suas mãos. Essa passagem de Agar, que você conhece a passagem, né? Agar, né? Ela fugiu da sua senhora, ou seja,
de Sara, porque ela teve um filho. Você conhece a passagem, que ela começou, né, a afrontar Sara, e a Sara falou para Abraão: olha, você despede ela. E ela despediu com o filho, e ela ficou ali triste. E o próprio Deus apareceu para ela: olha, volta e se humilha para sua senhora, né? E falou que Deus ia usar o filho dela, enfim. Você conhece a passagem. A segunda forma da aparição do próprio Deus é em Gênesis capítulo 22. Gênesis 22, versículo 11. Diz assim: mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. E então disse: não estendas a tua mão sobre o moço, e não faças nada, porque agora sei que temes a Deus, e não negaste o teu único filho. Nessa passagem, o próprio Deus falou com Abraão, né? Quer dizer, aqui fala o anjo do Senhor, mas é o que? A teofania, ou seja, Deus apareceu na forma de humano, né? E o Senhor falou com ele. Outra passagem de teofania aqui é em Êxodo 3, versículo 2. Vou ler aqui rapidinho. 3, versículo 2. E apareceu-lhe o anjo do Senhor. Você pode ver que o anjo do Senhor está escrito em letra maiúscula, né? E o anjo do Senhor em chama de fogo no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não queimava. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus. E ele do meio da sarça lhe disse: Moisés, Moisés. E ele lhe disse: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tira os teus pés, tira os sapatos dos teus pés, porque o lugar que pisas é terra santa. E disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o rosto e temeu olhar para Deus. Então aqui você nota aqui que por essa passagem o próprio Deus falou com Moisés. Então, mas quando ele começa o versículo, ele fala o anjo do Senhor, né? E ele fala: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Jacó, o Deus de Abraão, né? Então ele temeu em olhar para Deus, porque ele sabia que todo aquele que olhasse para Deus, né? E Deus também apareceu para todos os israelitas. Vamos ver aqui em Êxodo, capítulo 14. Então, às vezes nós temos sonhos que, de repente, o próprio Deus pode falar com você, você achar que é um anjo do Senhor. Mas Deus, ele tem as manifestações de teofania, ou seja, de ele se apresentar fisicamente, né? De forma visível. Êxodo 14, versículo 19. Diz assim: e o anjo de Deus, que ia diante do exército, se retirou, e ia atrás deles também uma coluna de nuvem, retirou-se de diante deles e pôs atrás dele. Eis que o campo dos egípcios e o campo de Israel, e a nuvem era escuridade para aqueles e para esses esclarecia a noite, de maneira em que toda noite não chegou um ao outro. Então Moisés estendeu sua vara, a sua mão, sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental daquela noite. E o mar mostrou-se seco e as águas foram partidas. Ou seja, toda essa manifestação de Deus ali, né? O mar se abriu e o povo passou o rio a pé. Deus, ele tem formas de falar, né? Às vezes Deus vem em forma de juízo, né? Vamos ver aqui, porque às vezes Deus, ele fala de uma maneira. Deus é misericórdia, Deus é tardio em irar-se, como a palavra de Deus fala, mas ele também é fogo consumidor. Então muitas pessoas estão às vezes brincando com Deus, né? Achando que Deus é misericórdia, mas a misericórdia dele também tem um prazo de validade. Vamos ver aqui em Juízes capítulo 2. Capítulo 2 diz assim:
O anjo do Senhor repreende os israelitas. Quem que Deus estava repreendendo aqui? O povo de Deus, o povo de Israel. E subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boaquim e disse: do Egito vos fiz subir, e vos trouxe a terra para que os vossos pais tenham jurado. E disse: nunca invalidareis o meu concerto convosco. E quanto a vós, não fareis concerto com os moradores dessa terra, antes derrubarei os seus altares. Mas vós não me obedeceste a minha voz. Por que fizeste isso? Pelo que também eu não expelirei diante de vós. Antes estarão as vossas costas. E os seus deuses vos serão por laço. E sucedeu que, falando o anjo do Senhor essas palavras, todos os filhos de Israel, o povo levantou a voz e chorou. O que o Senhor estava falando aqui? Olha, eu tirei vocês da terra do Egito, eu disse que eu nunca ia invalidar o meu concerto para convosco, mas vocês me desobedeceram. Então vai ter uma consequência. Às vezes as pessoas pensam assim: uma vez salvo, salvo para sempre. Eu aceitei Jesus uma época, então o Senhor me ama. O Senhor te ama sim. Só que a partir do momento que você deixa o Senhor, Ele te deixa. Porque o Senhor não vai te forçar a você servi-lo. O Senhor fala que, olha, eu disse no versículo 2: e quanto a vós, não fareis concerto com os moradores dessa terra. Ou seja, não faça aliança com os moradores dessa terra. Antes você derruba os altares e não se prostra diante dos deuses deles. Mas vós não obedeceste a minha voz. E aí o Senhor pergunta para o povo aqui: por que você fez isso? O Senhor está dando uma resposta: por que vocês fizeram isso? Se eu falei para vocês não fazerem. Às vezes o Senhor manda você não ir por um caminho e você fala: não, eu vou, não vai ter nada, não dá nada não, como diz os jovens. Ih, pastor, não dá nada não, não dá nada não. E você vai, né? E desobedece, você acha que você não vai sofrer consequências. Versículo 3: pelo que também eu disse: não expelirei diante de vós, antes estarão as vossas costas, e os seus deuses vos serão por laço. Então, já que vocês querem seguir o caminho, então esses deuses que você tem se prostrado, talvez não seja uma imagem de escultura, talvez coisas que você tem deixado as coisas de Deus para se prostrar diante dessas coisas. Eu não sei o que você tem deixado de fazer para Deus, e a partir do momento que você deixa uma coisa que é de Deus, que Deus mandou você fazer, e você volta a fazer aquilo que você quer fazer, aquilo a partir daquele momento se torna um Deus para você. Não sei o que é, né? Deus está falando aqui. E sucedeu que, falando o anjo, ou seja, o próprio Deus, essas palavras, todo o povo de Israel, o povo se levantou, a voz e chorou. Eu quero que você abra comigo aqui em 2 Crônicas, capítulo 15, versículo 2. 2 Crônicas 15, versículo 2, diz assim: e saiu ao encontro de Asa e disse: ouve-me, Asa, e todo o Judá e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Se eu buscares, o acharei, porém se o deixares, ele vos deixará. Então, se você deixar o Senhor fala que ele está com você enquanto você estiver com ele. Se você deixar, ele vai te deixar. Em nome de Jesus. Deus abençoe você também, Rose. Em nome de Jesus. E todas as pessoas que estão entrando aí. Às vezes eu não percebo quantas pessoas estão entrando, porque eu estou atenta aqui na matéria. Amém? A passagem de Josué, eu não vou ler todos os versículos, porque o tempo que é curto. Mas se você quiser ver outras passagens que Deus se manifestou aqui em teofania, por exemplo, em Josué, capítulo 5, versículo 13 ao versículo 15, ali dá a entender que o príncipe do exército ali era provavelmente o anjo do Senhor. Nós acabamos de ler a passagem, né, de Juízes 6, versículo 11, onde a passagem fala que o anjo do Senhor aparece para Gideão.
né, para falar com ele, olha, não temas, eu sou contigo, né? Essa passagem aqui, gente, eu estava lendo hoje. Essa passagem eu vou ler porque eu acho muito forte. Você sabe que eu estou nessa live porque Deus me deu um sonho, né? Uma hora eu conto para vocês detalhadamente. Eu acho que eu já até contei. Mas eu gosto de fazer a obra de Deus, mas assim, no meu... escondido, assim, sem muita... não gosto de live, não gosto de internet. Eu faço a obra de Deus, né? Não gosto muito de me expor. Isso eu tô aqui por causa de um sonho. Então, por isso que eu tô explicando... eu expliquei também sobre anjos e demônios, né? A presença dos anjos. E a segunda matéria que eu estou dando é sobre sonhos e visões. Você que está entrando aqui, que nunca entrou, no meu perfil no Facebook tem toda a matéria de sonhos e visões, desde a primeira aula. Acho que hoje é a... não sei se é a 7ª aula ou é a 8ª. E tem o estudo que fala sobre o estudo sobre os anjos, né? E angelologia. Então, se você está entrando aqui e quer aprender um pouco mais a palavra de Deus, entra lá. Procura no meu perfil lá, você vai ver. E tá no YouTube também, né? Da igreja, Seamo, apacenta as minhas ovelhas. Aqui em 1 Crônicas, eu quero que você leia comigo. E é interessante que o sonho que eu tive antes de entrar aqui, né, nessa live tudo, e dar essa aula, Deus me deu um sonho. E hoje eu estava meditando nessa passagem. Vou contar o sonho. Eu não ia contar não, mas eu vou contar para você entender essa interpretação desse texto. Eu sonhei que eu estava estava em férias. Era como se era uma escola. Eu estava em horário de almoço, de meia e tal. Aí chegou um pastor, que eu não vou falar o nome dele aqui, mas quando a gente sonha com um anjo, ou seja, com um pastor, representa o anjo, o pastor, como um mensageiro. Então ele era uma representação de Deus. E ali ele me chamou para... falou, olha, você precisa fazer o almoço. E era numa escola. Que a escola era aqui a igreja. Interessante que aqui era a escola. É uma forma de aprendizagem. Cheguei lá no pátio, tinha várias pessoas fazendo peças de dança, coreografia, outros fazendo teatro, montando coisas, sabe? Fazendo para uma festa. E era uma festa para uma pastora, era o aniversário de uma pastora. E aí quando eu cheguei lá, quando eu vi a proporção, né? Eu pensei que era um almoço. O almoço, na realidade, era a palavra de Deus. Eu tinha que pregar nesse evento de um aniversário de uma pastora. Ou seja, a Bíblia muitas vezes fala, não deixaste a tua mãe, né? A Bíblia fala em Provérbios, né? Não deixa a disciplina da sua mãe, que a mãe é a igreja. Então ali eu comecei, falei, meu Deus, eu não estou pronta para esse evento. E aí eu tinha uns bolos preparados, mas a dimensão, que era uma festa muito grande, ia ter várias pessoas, e eu achei que ia ser só aquele grupo de pessoas, poucas, né? E o pastor na época, no sonho, ficava me esperando. E eu ficava dando desculpa, não, já vou, pode ir que eu já vou, mas ele sabia que eu não ia. Então ele ficou lá, tá bom, espero. Então ele ficou me esperando. Aí eu vim, e aí eu procurei as salas, aí tinha várias pessoas, uma preparando coreografia, outras preparando roupas de dança, outras preparando esboço. Sabe aquela festa que geralmente as pessoas fazem para um teatro, dia do aniversário do pastor, ou uma festa, congresso da igreja, todo mundo se preparando, cada departamento se preparando na sua função, né? E eles falaram assim para mim, olha, demora bastante para você entrar na pregação, porque vai dar tempo pra gente preparar tudo. Eu falei, não, eu tinha um tempo. O pastor, o anjo do Senhor falava pra mim assim, você tem um tempo determinado, aquela quantidade de tempo, não pode demorar. É aquele tempo, pronto. E aí, quando eu fui, era uma escola cheia de salas. Inclusive era uma escola onde eu estudei aqui no bairro. Então cada sala tinha um monte de pessoas, eles querendo me atrapalhar, eu não a preparar a mensagem, né? Eles querendo me interromper. Então, o que Deus me deu nesse sonho? Aí logo chegou a pandemia, né? O Senhor estava falando que nesse sonho, né? Aí todas as igrejas estavam fechadas no começo da pandemia, nenhuma igreja estava abrindo. E, inclusive a nossa também estava fechada. E eu estava em casa, no sonho. Qual que é a interpretação desse sonho? Significa que eu não estava pregando, não estava fazendo nada, porque a igreja estava fechada. O pastor que estava dando alguma matéria, fazendo alguma coisa assim na internet, e eu não estava fazendo nada. E o Senhor mandou eu começar a dar o estudo na internet, né?
E então o Senhor falou, existem pessoas que estão precisando ouvir essa palavra. E aí quando eu cheguei aí no sonho, o que representa cada um desses departamentos? Você sabe que eu não estou julgando, não estou julgando, e cada um, Deus conhece o coração de cada um, né? Existem pessoas que estão fazendo essas lives com o coração completamente voltado para Deus, têm temor de Deus, são servos e servas de Deus, estão com o intuito realmente de ganhar almas. Tem muitas pessoas, eu conheço pessoas que não estão fazendo lives também porque por amor a Deus, só por amor a Deus, e não querem se expor. Mas existem pessoas que estão querendo, como diz os jovens, ficar famosinho. Ficar famosinha, né? E às vezes eu não sou, quem sou eu para julgar? Deus é que conhece o coração, né? Então o Senhor colocou uma passagem no meu coração que no começo, uma certa pessoa, eu vi pessoas postando e tinha milhões de curtidas. Isso não impede de a pessoa ser abençoada ou de ser de Deus. Não importa a quantidade de curtidas, né? De repente, existem pessoas aí que tem 18 milhões de pessoas assistindo. Isso não significa que a pessoa não é de Deus. Mas nós temos que tomar cuidado para o nosso coração não estar voltado para curtidas, né? Eu não quero ficar famosinho, famosinha. Não, eu tenho que fazer a vontade de Deus. Eu planto a minha semente e deixo lá. E às vezes eu posto aqui diante de Deus. Deus está vendo se eu estou mentindo ou se eu estou falando a verdade. E muitas vezes eu não olho nem quantas pessoas tem aqui na live. E quantas pessoas assistiram. E quantas pessoas deixaram de assistir. Eu não sei nem quantas pessoas. Eu posto, às vezes eu não olho. Nem vejo o que eu fiz, né? Porque eu sou muito crítica. Eu sei que se eu ficar me olhando, eu vou achar muito defeito e vou não querer fazer mais. Então eu acabo não ficando olhando muito. Mais uma passagem que o Senhor tocou no meu coração hoje para falar para vocês. Vamos ver aqui, em 1 Crônicas, essa passagem é forte, gente. Eu não sei para quem que Deus vai falar essa mensagem, mas eu vou falar porque de repente não é para você que está ouvindo aqui, mas talvez vai ser para alguém que vai assistir posteriormente. Então eu só vou falar aquilo que Deus mandou falar e se essa carapuça servir, vista. Amém? Porque o Senhor fala que Ele corrige a todos que Ele tem por filho. Em 1 Crônicas, capítulo 21, diz aqui. Olha essa passagem, gente, como é forte. Muito forte. 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 1. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar Israel. E disse a Davi e a Joabe e os maiorais do povo: Ide, contai a Israel desde Berseba até Dan, e trazei-me conta, para que saiba o número deles. Então disse Joabe: O Senhor acrescentou ao seu exército 100 vezes tanto como é. Porventura, ó rei, meu senhor, não são todos os servos de meu senhor? Por que procura isso o meu senhor? Por que seria isso causa de delito contra Israel? Porém a palavra do rei prevaleceu contra Joabe, pelo que saiu Joabe e passou a todo Israel. Então voltou para Jerusalém. E Joabe deu a Davi a soma dos números do povo, e era todo o Israel 1.100.000 homens, do que arrancavam a espada, e de Judá 470.000 homens, do que arrancavam a espada. Porém os de Levi e Benjamim não contou eles, porque a palavra do rei foi abominável a Joabe. E esse negócio pareceu mal aos olhos de Deus, pelo que feriu a Israel. Então disse Davi a Deus: gravemente pequei em fazer conta, porém agora ser servido de tirar a iniquidade do teu servo, porque procedi muito loucamente. E falou, pois, o Senhor a Gade, o vidente, e de Davi, dizendo: vai, fala a Davi, dizendo: assim diz o Senhor, 3 coisas te proponho, uma delas para que eu te faça. Então aqui, por exemplo, gente, eu não estou julgando e nem estou falando nada assim. Por exemplo, às vezes nós seres humanos, às vezes ficamos felizes, né? Poxa, fulano assistiu, né? Eu tive 300 pessoas na live, eu tive 400 pessoas, tive 12.000, 500.000, a quantidade não importa.
é importante a quantidade de pessoas que Deus atingiu o coração. Porque o diabo sabe onde vai atingir o meu e o teu coração. De repente, claro, nós ficamos felizes, né? Porque a mensagem está repercutindo. Mas eu tenho que tomar cuidado que nem Davi. Davi é o homem de Deus. A Bíblia fala que Davi era o homem segundo o coração de Deus. E uma das formas que Davi pecou foi o quê? Ele mandou numerar o povo. Quem encheu o coração dele? A Bíblia fala Satanás. Olha que coisa terrível. Porque Satanás sabe que ele caiu por causa da vaidade. Então, versículo 1. Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar o povo. Então, Davi, quando começou a numerar o povo, ele queria saber quantos homens estavam debaixo da sua autoridade, né? Por exemplo, existem pessoas... Deus é que sonda o meu coração. Quantas as pessoas assistiu minha live? Hoje mesmo Deus usou uma pessoa. Eu sou muito crítica, não sei se você é assim. Eu sou muito exigente comigo mesmo. Então eu acho que para Deus o que eu tenho que fazer é perfeito. Então às vezes eu não assisto as minhas lives porque eu vejo tantas imperfeições, tantos erros, enfim, né? Eu não sou perfeita mesmo. E aí eu vou assistir, eu me entristeço o coração e falo, não vou mais fazer, porque não sei, não tô sentindo. Então hoje uma pessoa ligou para mim e falou, testemunhou, né, que ela gosta de ouvir as mensagens. Ela comprou 2 cadernos, olha que coisa linda, gente. Isso me motiva a continuar ensinando, né? Eu sei que algumas pessoas às vezes não gostam de ouvir a palavra, né? A Bíblia fala que no fim dos tempos se levantariam pessoas com comichões nos ouvidos, ou seja, não gostam da palavra de Deus. E hoje eu tava meio assim, ai meu Deus, não tava, quase que eu cancelei essa live. Eu vou deixar para outro dia, para outra quarta-feira. Mas por causa do temor do Senhor, eu resolvi não cancelar. E aí, às vezes Deus faz isso, né? Quando eu tô muito lá para baixo, hoje eu não vou fazer a live, não vou, porque, enfim. Aí hoje uma pessoa mandou uma mensagem para mim, que ela só acompanha no YouTube, e falou, eu tô sentindo falta dos seus estudos, porque eu tenho feito aqui no Facebook, mas ela não tem Facebook, então ela só acompanha pelo YouTube. Eu não tô vendo os seus estudos. E ela comprou 2 cadernos de 200 folhas cada um, para escrever, né, os estudos que Deus estava me usando para falar, e o pastor também, né? Então isso, por essas pessoas e por outras pessoas que acompanham, vale a pena. Então às vezes, geralmente quando o Senhor usa uma pessoa assim, de repente fala, olha, você tá pregando bem, né? Isso não é só para mim, é para você também. Você cantou bem, né? Deus sonda o teu coração. Às vezes você precisa de uma motivação. Olha, esse trabalho que você faz é uma bênção, tipo, não para não, continua. Então Deus sonda o meu coração. Deus sabe se eu vou me engrandecer ou não. Então, existem pessoas que Deus precisa, às vezes, dar uma, né? Vamos, continua, não para não, porque tem gente lá, né, ouvindo, tem gente lá recebendo, tem pessoas sendo curadas, tem pessoas sendo edificadas. Então, às vezes, Deus levanta pessoas para elogiar o seu trabalho, para que você não desista, né? E para que você saiba que Deus está te usando. Então, de vez em outra, o Senhor fala comigo dessa maneira, né? Então, hoje eu falei até para a pessoa, olha, por causa de pessoas assim, que me motiva a continuar. Porque às vezes a gente acha que, nossa, eu estou fazendo uma live, talvez não está chegando onde, né? Será que Deus está me usando mesmo? Será que Deus está querendo usar? Será que eu confundi o sonho? Então, aquilo que Deus está mandando você fazer, não importa se não tem muita curtida, não tem muitos likes, não tem muita... Não importa. Não importa. Faz a tua parte, planta a tua semente. E daqui a pouquinho você vai colher os seus feixes, os seus molhos, né? Você vai... Porque a obediência, né? Então aqui, Davi foi castigado. Depois você acompanha lá até o versículo, né? Vou ler o 15 aqui. E o anjo do Senhor e o anjo do Senhor, e o Senhor mandou um anjo a Jerusalém para destruí-la. E o Senhor viu e se arrependeu do mal. E disse o anjo: destruidor, basta, agora retira a tua mão. E o anjo estava junto à eira de Ornã e Jebuseu. Deus perguntou para Davi: o que você quer? Você quer cair, né? 3 coisas eu vou te fazer, né? Porque você pecou, você vai pagar pelas suas consequências, porque você deu ouvido para o diabo. 3 coisas te proponho. Escolhe uma delas para que eu te faça.
assim diz o Senhor, escolhe para ti, ou 3 anos de fome, ou 3 meses te consuma diante de ti os teus adversários, e a espada do teu inimigo te alcance, ou 3 dias a espada do Senhor. Isso é a peste na terra, e o anjo do Senhor destrua os termos de Israel. Vê, pois, agora a resposta que hei de levar a quem te enviou. Ele perguntou, o que você quer? 3 anos de fome, que a espada do adversário te alcance? E ele falou aqui, mas disse Davi, não sou eu o que disse que contasse o povo? Então eu mesmo sou o que pequei, e fiz-me muito mal. Mas estas ovelhas, que fizeram, Senhor? Meu Deus, seja com tua mão contra mim, e contra a casa de meu pai, e não para castigo do teu povo. Então ele reconheceu o pecado. Por que Davi era o homem segundo o coração de Deus? Porque às vezes quando o Senhor nos repreende, geralmente a gente fala, não foi eu que fiz isso, não foi fulano que fez isso, por causa de fulano que eu pequei, né? Então, Davi pecou, ele reconheceu o seu erro e Deus perdoou, mas ele sofreu as consequências, né? Outra passagem que fala, não vai dar para eu explicar tudo hoje, mas eu vou explicar só esses 2 aqui, e na próxima eu continuo, tá? Porque já vai dar hora, tá terminando, passa muito rápido, não dá tempo nem de concluir. Segundo Reis, capítulo 1, diz assim, Segundo Reis, capítulo 1, versículo 3. Mas o anjo do Senhor disse a Elias, o tisbita, levanta-te e sobe para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria. E diz, porventura não há Deus... Porventura não há Deus em Israel para eles consultar a Baal-zebu, Deus de Ecrom? Por isso assim diz o Senhor, da cama que subiste não descerás, nem sem falta morrerás. Então Elias partiu. Então aqui você sabe que Acasias, ele quis adorar Baal-zebu. Em vez de consultar ao Senhor, ele consultou Baal-zebu. Ele consultou o Deus Baal. Então existem pessoas, em vez de buscar, você está precisando de uma resposta de Deus? Existem pessoas consultando a Baal. E o Senhor falou para Acasias aqui, você, por acaso não existe Deus em Israel para você consultar necromante? Para você consultar cartas, horóscopo? Porventura não há Deus em Israel? O Senhor, ele tem falado sobre sonhos, em visões. Existem pessoas procurando Baal. Eu não sei qual é o Deus que você está procurando. Talvez você busca pessoas que não têm Deus no coração, buscando conselhos de ímpios, né? O Senhor falou para... nós acabamos de ler aqui que pessoas começaram a buscar conselhos dos ímpios, né? E de quem que você está buscando conselhos? Então aqui diz assim, assim diz o Senhor, versículo 6, porventura não há Deus em Israel para mandes consultar a Baal, Deus de Ecrom? Portanto, da cama que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. E ele lhe disse, qual era o traje do homem que vos veio ao encontro e vos falou essas palavras? E ele lhe disse, era um homem vestido de pelo e com lombos cingidos, e de um cinto de couro, e disse ele, é Elias, o tisbita. Então, às vezes nós queremos tantas respostas de Deus, mas nós não clamamos ou não acreditamos nas promessas, nas coisas que o Senhor tem falado conosco, né? Não vai dar tempo de eu falar tudo, né? Eu vou explicar na próxima aula qual é a função do anjo do Senhor, né? Porque às vezes tem as visões e os sonhos que o próprio Deus se manifesta, né? Como eu dei vários exemplos aqui, né? Depois que vocês
Anotem aí todos os versículos, os endereços, para você confirmar, porque é bom, né, não comer só da mão, né? Tem que analisar para ver se é verdade ou não. Então, na próxima aula eu vou falar qual a função do anjo do Senhor. Por que o Senhor, às vezes, né, o que é a teofania? É a manifestação do próprio Deus, ou seja, o anjo do Senhor. Então, qual é a função, né, do anjo do Senhor, quando ele aparece para você? Eu vou falar isso na próxima aula, na próxima quarta-feira, tá bom? E nós vamos concluir na próxima quarta, acabar de concluir o que é um sonho real, que faz parte dessa parte que eu vou explicar na semana que vem. E tem mais coisas. Depois eu estou falando um pouco sobre sonhos, um pouco sobre visões. E eu vou explicar também qual a diferença dos sonhos, né? Que algumas pessoas têm sonhos e acham que, né, foi sonho, mas às vezes é uma visão noturna. E qual a diferença da visão e do sonho, né? E concluir aqui qual a função, né, da aparição do anjo do Senhor, ou seja, a teofania. Amém? Deus abençoe a sua vida, a sua casa, em nome do Senhor Jesus. Compartilha, de repente Deus falou com você e você sabe que Deus pode te usar para falar com outras pessoas. Compartilha, de repente, né, profeta de casa não tem honra. De repente você quer evangelizar uma pessoa da sua casa e a pessoa não te ouve. Eu fiquei de trazer. Tá vendo esse caderninho aqui? Esse caderno, eu comecei a escrever sonhos. Essas folhas aqui, na época, eu entreguei uma profecia de um sonho que Deus me deu para um pastor de uma determinada igreja, onde eu congregava. O Senhor me deu um sonho às 4:30 da manhã, né? Deus tem um particular comigo. Não sei como que Deus fala com você. Eu tenho um particular com Deus. Geralmente Deus, quando Ele quer testificar, Ele fala 3 vezes. Então aqui, o primeiro sonho foi dia 22/4 de 99. Aí a segunda parte, não sei se é o contrário, acho que não dá pra ver. A segunda parte do sonho, que continuava o sonho, 4:30 da manhã também, né? 4:30 da manhã. Deixa eu ver aqui. E a outra parte do sonho foi dia 29/4, às 4:15 da manhã. E isso aqui tudo. E a outra parte do sonho foi às 4 da manhã, dia 22/6. Foi tudo que Deus me deu e concluiu essa profecia. Esse aqui foi. Eu não tinha muita experiência, gente, de escrever sonhos, enfim. Eu errei muitas vezes em interpretações. Esse aqui foi um caderninho que eu tinha. Depois eu passei. Essa folha aqui eu passei a limpo e entreguei para o pastor. Ele tomou uma direção na igreja muito séria, mediante esses sonhos. Foi resposta de Deus. Eu não sei o que ele estava vivendo, mas para ele foi resposta de Deus. E eu entreguei como sonho. E aí eu comecei o hábito de escrever sonhos. Então, se Deus te usa em sonhos, pega um caderninho, deixa Deus te usar, como diz o outro, né? E aí eu comecei a escrever o primeiro sonho, aqui, ó. Não dá pra ler aí, é muita coisa, né? E eu comecei de novo a pegar esse caderno. Então, às vezes você tem sonhos de Deus. Então, você quer, a Bíblia fala acho que é em 2 Timóteo, se você quer receber, né, não rejeite por profecia aquilo que foi dado por imposição, né? Se você tem o dom de sonhos, pega um caderno e comece a escrever os sonhos. Você vai ver que cada vez mais você vai tendo mais sonhos, cada vez mais sendo revelação. Claro que você vai errar, porque quando a gente está começando a caminhar assim, muitas vezes a gente erra, a gente não sabe e a gente pode errar. Então isso é para você mesmo aprender a discernir os seus próprios sonhos. E aí você pega o caderno, eu não entendi alguns sonhos. Então você pega aquele caderno, depois de você escrito, Senhor, me dá a interpretação desses sonhos. Com certeza, se o Senhor falou com você alguma coisa sobre sonhos, Ele não vai falar por falar. Ele vai falar porque Ele quer que você saiba de alguma coisa, ou está querendo te dar orientação. Então, quando você aplica o teu coração no seu ministério, o Senhor vai abrangendo, Ele vai te dando mais coisas. Então, pega um teu caderninho e comece a escrever.
com certeza o Senhor está falando com a igreja, com você, e você não está, né, percebendo. Então compra um caderninho lá e começa a escrever. Ué, alguém tá mandando aqui uma mensagem, sonhou comigo? Depois eu quero saber, vou ver quem é. Mandaram uma mensagem pra mim, eu sonhei com você, mas eu quero saber depois do sonho. Uma pessoa mandou uma mensagem aqui em off. Amém, queridos? Deus abençoe, Deus use a tua vida, que o Senhor fale poderosamente com você em sonhos. Preste atenção, né? Às vezes você acha que é um sonho comum, mas o Senhor está falando com você, está te dando respostas, você está buscando, pedindo respostas de Deus, o Senhor está falando com você não está conseguindo entender. Para um pouco, né? E preste atenção no que o Senhor está falando com você. Pai, eu coloco diante de Ti, Senhor, a cada um dos Teus filhos. Manifesta, meu Deus, o Teu poder sobre cada um deles, meu Deus. Abra a visão, Senhor, abra a visão noturna. Dá visões, meu Deus, espiritual para os Teus filhos, meu Deus. Porque o Senhor fala que o Senhor não fará coisa alguma antes de revelar os Seus santos, os profetas, meu Deus. O Senhor vai revelar para os profetas, o Senhor vai revelar para os santos, para a Tua igreja, meu Deus. Nós estamos vivendo em tempos de pandemia, tempos de aflição, pessoas desesperançosas, meu Deus, tristes, angustiadas. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, abra a visão, Senhor, dos Teus filhos, Pai. Em nome do Senhor Jesus, manifesta, Deus, o Teu poder. Derrama da Tua graça, Senhor, que essa palavra, meu Deus, venha cair em terra fértil, venha produzir os frutos, meu Deus, dignos de arrependimento. Que o Senhor venha edificar a fé dos Teus filhos e venha levantar profetas, meu Deus. Venha levantar, meu Deus, pessoas que intercessoras, meu Deus, pessoas, meu Deus, fiéis a Ti, Senhor. Coloco diante de Ti, Senhor, a vida de cada um dos Teus filhos que estão assistindo agora, que vão assistir posteriormente. Que o Senhor abençoe a tua casa, abençoe a tua vida, os teus filhos, o teu esposo, enfim, Deus seja contigo, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe, fique na paz do Senhor. Até a próxima quarta-feira.